dadas as nossas convidadas de hoje, é a Francisca Lourenço e também a Cecília Gomes. Elas fazem parte da Asticas, que é uma associação aqui na cidade de Cajazeiras de várias pessoas que trabalham com as chamadas terapias complementares e integrativas, que a gente vai conhecer um pouquinho mais a partir de agora no nosso programa Diário News. Boa tarde, Francisca, tudo bem? Opa, deixa eu só descer aqui um pouquinho. Desce não, bicho não desce mais não. Boa tarde, tudo em paz. Tudo em paz. Tudo em paz. Francisca, você é aqui de Cajazeiras? Eu sou natural de São João do Rio do Peixe, moro em Souza, mas atuo em Cajazeiras e em algumas cidades aqui da região. Como terapeuta? Como terapeuta. Coisa boa, maravilha. Cecília Gomes, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, eu sou Cecília Gomes, sou terapeuta e também sou representante de algumas organizações sociais. Muito, também de Cajazeiras? Sim, aqui em Você Cajazeiras. é professora também, não é isso? Sou professora também. Maravilha. Vamos falar sobre as ticas e as terapias. Como foi que a Francisca descobriu as terapias integrativas, a exemplo do Reiki? Olha, é sempre gratificante falar sobre isso, porque eu conheci o Reiki no momento em que eu estava numa fase delicada, porque eu passava por um processo de câncer. E eu comecei a receber o Reiki no hospital. No hospital? No Hospital Laureano, né? Eu comecei a receber sessão de Reiki antes da quimioterapia. E o resultado, assim, para mim, foi muito gratificante, porque eu tomava a quimioterapia 9 da manhã e viajava no fim da tarde, início da noite para o sertão e só ia ter reação no dia seguinte. 24 horas eu ficava sem a reação da quimioterapia. Foi onde eu conheci o Reiki. E a partir de aí, o senhor que aplicava o Reiki em mim, ele se disponibilizou. Disse, se eu quisesse fazer a formação em Reiki, ele era mestre em Reiki, e foi onde eu me interessei para conhecer, fazer as formações e comecei a praticar o Reiki. Você fez a formação em João Pessoa? Em João Pessoa. Nível 1, nível 2 e o mestrado? E o mestrado. Muito bem. Curou do câncer? Sim. Até hoje, graças a Deus, estou curada. Desculpa a pergunta, era câncer onde? De mama. De mama? De mama. Que coisa boa. E era um câncer infiltrante, categoria 6. Né? Segundo o médico, 6 a cada 100 pessoas escapam. Você escapou para contar a história. Pela graça de Deus. Amém. E aí você fez as formações de Reiki e começou a trazer para o sertão. Está com quanto tempo? São 7 anos já que eu atuo como reikiana, né, e como mestra há 5 anos. Né? Além do Reiki, eu trabalho também com outras práticas. Eu sou consteladora familiar, também massoterapeuta. No momento eu não estou atuando com massoterapia, né? Reflexologia podal, Cone Hindu, tem algumas práticas, mas nos últimos 3 anos eu tenho me dedicado especificamente às constelações. Também sou radiestesista, né? Trabalho com radiestesia, que é um diagnóstico que a gente faz da dimensão física, energética, psicológica e mental da pessoa, né? E a partir de aí a gente tem um diagnóstico de quais as terapias podem ajudar na qualidade de vida dessa pessoa. Essa radiestesia é com a ajuda do pêndulo? Com o pêndulo. A gente utiliza o pêndulo. Né? Tá. Volta um pouquinho o pêndulo, pessoal. É isso aqui, pessoal, o pêndulo. O pêndulo é este instrumento feito de madeira. Dentro dele tem um pedaço de cobre que capta a energia da pessoa. Você pode medir a energia de pessoas? De pessoas, animais, objetos, espaços. Por exemplo, tem espaços que a gente mede a energia e equilibra a energia a partir da radiestesia. Maravilha. Mostra o novo pêndulo. Vamos medir a energia de João Vitor? Ixi, mas o bicho vai rodar ao contrário, já, quer ver? Tranquilo. Podemos fazer, inclusive, um alinhamento de chakras aqui ao vivo. Olha aí, vamos fazer um alinhamento de chakras ao vivo? Pode fazer em pé o alinhamento? Pode, sim. Então, daqui a pouco a gente vai... Mais uma vez você vai ser a nossa cobaia, viu? Se despeça dos seus familiares. Não, brincadeira, super tranquilo. E é um processo indolor. Isso. Porque o radiestesista, na verdade, ele tem que ter uma prática de meditação diária para que ele possa, a mente dele não possa interferir no processo. Verdade. Ô Cecília, e você? Você também é mestre em Reiki? Então, eu não sou
Fala um pouquinho mais próximo do microfone. Então, eu não sou mestra de Reiki, mas eu fui cobaia de todas as terapias de Irmã Francisca. Então, você é a pessoa ideal para falar. Sim, então, assim, ela foi fazendo o processo e eu fui sendo a cobaia dela. Eu lembro que a primeira terapia foi exatamente do pêndulo, a radiestesia. Isso, a avaliação de radiestesia. E aí foi um processo muito interessante, né? De descoberta e de entendimento de algumas questões de nós mesmas, porque muitas das vezes nem só o terapeuta faz o seu processo, mas os interagentes também participam, né? E isso é que é importante e que foi muito interessante, né? Nesse processo todo. E foi aí que eu tive o contato com as terapias e com o Reiki. Mas o primeiro curso que eu fiz ainda não foi o de Reiki. O primeiro curso que eu fiz foi o de barra de Axis. Então, bom. eu conheci a barra de Axis quando eu estava no mestrado. Era um momento bem crítico, assim, de muita tensão, de muita cobrança, e a barra de Axis ajudou muito. E aí achamos por bem, esse foi o primeiro curso que eu fiz de formação terapêutica. Foi em Cajazeiras ou foi em... Eu fiz em Cajazeiras, mas o primeiro contato também foi aqui em Cajazeiras, né? Agora, algumas sessões eu fiz em João Pessoa. Tá. Para quem não entende, o que são as barras de Axis? Então, barra de Axis são 32 pontos que consistem na nossa cabeça. Então, a barra de Axis, ela tem toque. São toques suaves. Toca em pontos específicos da cabeça. Em pontos. Isso. São os pontos específicos na cabeça, que aí, uma vez tocados, alivia o estresse, melhora a concentração. Então. Com um simples toque ali no ponto? Sim, nos pontos. Libera pensamentos repetitivos, traumas. Então, uma série de fatores. E aí, esse foi o primeiro contato, porque no momento. Eu estava precisando, de fato, de uma produção mais acelerada, suporte, né? de um suporte, e foi de grande importância. Então, assim, para os estudantes que estão aí numa grande tensão, procurem a barra de Axis, que ajuda mesmo. Com certeza. Então, por experiência própria. Eu conheço muita gente. Eu tive um contato em São Paulo, eu também fiz. Eu também tenho um Reiki nível 1, nível 2 e nível 3. Não fiz o mestrado, mas eu não trabalho, porque na verdade não consigo ter tempo para fazer. Mas tem algumas pessoas que ainda fazem atendimento à distância e conheço gente que faz barra de Axis lá em São Paulo. Eu não conhecia que tinha você aqui na cidade e que contam assim de superações extraordinárias. Pessoas que eram viciadas em drogas, que conseguiram vencer a droga com a ajuda da barra de Axis, ora, Reiki, né? Pessoas que sofrem problema de obesidade, que tentam emagrecer, mas não conseguem a barra de Axis. E principalmente aqueles bloqueios, aquelas crenças que estão ali atrapalhando, limitantes, que ficam ali atrapalhando sua vida financeira, amorosa. É extraordinário o trabalho. Eu fico muito feliz, né, em saber que tem um grupo tão competente trabalhando aqui na cidade de Cajazeiras, ajudando, né, as pessoas a conhecerem um pouco mais dessas terapias. Mas ainda existe um certo preconceito. Isso. Na verdade... O pessoal acha, eu vou falar por mim, não sei por vocês. Isso aí é coisa de espiritismo, isso aí é coisa de macumba. Vocês já escutaram já ouviram gente falar, atrelar, nada contra quem é de religião africana, espiritismo. Mas as pessoas pensam que isso aqui é coisa de invocar espírito, fazer ritual, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? De forma alguma. Na verdade, é um processo que a gente chama de cuidado de si. É um processo de você se conhecer, de você olhar para as suas dores, de você olhar para você. É um processo de autoconhecimento. É um processo de autoconhecimento, né? De autocuidado, na verdade. Porque o autocuidado, ele difere do autoconhecimento. O autocuidado é quando você olha para você e você trabalha algumas questões para viver melhor com você e com o outro. É aquele processo. Eu só consigo viver bem com o outro se eu aprender a viver bem comigo mesmo. Comigo, isso. Né? Eu só consigo amar ao outro ou trocar amor quando eu me amo. Isso. Sempre parte do ponto do eu, né? Não um eu egoísmo, se vou pensar em mim, não, mas um eu de olhar com carinho, com afeto, né? Amorosidade, né? Inclusive, quando você cuida melhor de si, o tratamento para com as demais pessoas também vai melhorar. Porque se você está bem consigo, você vai estar bem também com o outro. Então,
você doa muito melhor quando você está bem e está apto também a receber. Então, é um processo de muita reciprocidade, né? É um processo. Por isso que eu acho incrível as terapias, porque não é um processo só seu, é um processo coletivo. Exatamente. É você e o outro e você. Então, assim, é muito indicado e é muito interessante, né, esse processo, porque você realmente olha para você. E aí tem algumas questões que vêm mesmo para a gente trabalhar em nós aquilo, né, que às vezes a gente nem tem ciência de que possa existir, né? Mas não tem nada a ver com macumba, não tem nada a ver com... Não está em ritual de magia. Não tem nada a ver com ritual de magia. Não tem nenhum ritual, né? Não está invocando espírito. Nada de invocação. É você com o terapeuta e o processo é seu. Na verdade, o terapeuta não faz processo nenhum. Quem faz, ele só auxilia. Você que faz o seu próprio processo. Ô Francisca Lourenço, há quanto tempo que existe aqui? Existe uma associação hoje, né? Funciona no Bairro dos Remédios. É uma articulação. É uma articulação que nós chamamos de articulação em saúde popular e práticas integrativas e complementar do Alto Sertão. Por que do Alto Sertão? Porque nós temos nessa articulação composta por 10 pessoas, né? Foram terapeutas advindo das bases, né? A história da articulação ela começou bem antes, né? Começou lá em 2008, quando eu trabalhava na CPT e no trabalho com os assentados de reforma agrária, os acampados, né? Tinha muitas crianças desnutridas. E a gente começou um trabalho com as plantas medicinais e com aproveitamento de cascas, talos e sementes, né? Para enriquecer a alimentação das crianças. E a partir daí a gente criou naquela época, chamava-se Rede Saúde. Depois, nós vimos que não era suficiente cuidar da alimentação, mas percebemos que tinha muitos emaranhados e conflitos nas famílias. E aí veio a necessidade de trabalhar as terapias. E eu sozinha não daria conta. Então, a gente, em diálogo com a CPT e com outros colegas, né, a gente resolveu formar uma turma de terapeutas, que passamos 1 ano e 4 meses indo para Nova Palmeira mensalmente, né, para as formações, e formamos essa turma, e a partir de aí nós começamos a trabalhar não só nos assentamentos, fizemos alguns estágios na cidade de Souza, em Aparecida, Catolé do Rocha, Cajazeiras, e a partir daí ela começou a ganhar corpo. Hoje, a articulação ela tem como objetivo trabalhar a prevenção. Nós acreditamos que a prevenção é a base para tudo, né? E nesse processo de trabalhar a prevenção, o autocuidado, foi onde eu senti a necessidade de fazer a formação em constelação, porque muitos emaranhados do sistema familiar e dos demais sistemas, né, os conflitos, às vezes vêm de situações, padrões repetitivos no sistema. Conflitos, né? Foi onde senti a necessidade de fazer também a formação em constelação. E a articulação hoje, ela não está só em Cajazeiras, é o ponto de referência, mas ela está presente na cidade de Aparecida, em Souza, em Nazarezinho, no Icó. Então, assim, são várias cidades, né, que a gente tem marcado presença e formado alguns grupos. Por exemplo, hoje nós temos alguns espaços que foram fruto desse trabalho da articulação. Nós temos em Souza, foi o primeiro espaço, assim, a partir do trabalho da articulação, o Revitalizar. O pessoal de Souza pode ter acesso lá na rua Maria Olívia Sarmento Rocha, né, o Revitalizar, e pode acessar também pelo Instagram do Revitalizar, que é o @RevitalizarFS, Revitalizar. Depois se criou o espaço Bem Viver, que é no bairro dos Remédios, na rua Francimeire Rolim de Albuquerque, número 222. Lá tem um espaço que a gente chama Espaço Bem Viver, onde a gente atende com as terapias, tanto o pessoal de casa como o pessoal que vem dos assentamentos. Como lá é um centro de formação, quem vem para os encontros também é atendido lá. Sempre que tem encontro, tem uma equipe que está lá atendendo o pessoal, né? Ô Francisca, esses atendimentos, eles são gratuitos ou tem uma contribuição financeira? Tem as duas coisas. Na verdade, a gente tem o atendimento social, tem atendimento gratuito e tem atendimento pago o valor real. O nosso tempo, ele é limitado. Ô, João Vitor, por gentileza, só libera ali o espaço, que a gente vai para ali para o outro setor do estúdio aqui, para fazer uma demonstração da radiestesia.
Como são algumas práticas, não vai dar para a gente minuciá-las aqui no nosso programa, aí eu vou convidar a Francisca e a Cecília para em um outro momento a gente vir falar especificadamente, de forma específica sobre cada uma e quem sabe fazer uma demonstração. Constelação, dá para fazer uma demonstração ao vivo, ou Cecília, rapidinha? E como é que funciona? Não, hoje não, mas... A constelação é demorada. É mais demorada? Uma constelação é mais de hora. Mas você usa também os bonequinhos? Os bonecos. Sim, os bonecos e usa também as cartas, né? Bom, a gente pode fazer, num outro momento, a gente pode trazer os elementos que usam e a dinâmica, para o pessoal entender mais ou menos como é que funciona. Se de repente tiver uma foto ou vídeo que puder demonstrar, você traz no dia da entrevista. A gente vai depois falar sobre reiki, sobre outras terapias. Pode falar. Eu gostaria de dizer assim que a articulação ela tem duas vertentes de trabalho. Ela tem os atendimentos, mas ela também tem a intervenção sociopolítica. Né? A gente sabe que as PICs existem, tem recurso no Ministério da Saúde e os municípios não colocam em prática porque não tem uma lei municipal de regulamentação. Aqui em Cajazeiras não tem nenhum posto, a unidade de saúde que trabalha, né? Infelizmente. Não, infelizmente não. Já tentamos dialogar, inclusive apresentamos a Câmara Municipal de 7 municípios. Aparecida, Souza, Marisópolis, Nazarezinho, Cajazeiras, São Francisco, projetos de lei municipal para regulamentar e eles poderem acessar o recurso do Ministério da Saúde. Infelizmente... mesmo tendo uma lei federal, o município também tem que ter uma lei própria. Eu vou falar com o presidente da Câmara, Heriberto Marcel, brevemente, e vou tocar nesse assunto. Isso. E quem sabe formar com eu, tenho acesso a ele, alguns vereadores, e eu vou cutucar esse pessoal para quem sabe a gente fazer uma reunião. De certa forma, também sou terapeuta, também é interesse meu. Então, vamos ver se a gente bota isso para frente, porque é inadmissível, né, que a essa altura do campeonato, a cidade de Cajazeiras, as secretarias de saúde não estão aderindo a uma coisa que é fantástica. Só para vocês terem ideia, eu entrevistei uma amiga minha de São Paulo, que também é terapeuta. Meu amigo, o Hospital Sírio-Libanês, que é um dos maiores hospitais das Américas, tem uma ala de atendimento em reiki. Tem muitos hospitais. Tem um hospital do Exército, eu não me lembro aqui qual foi o estado, que tem uma ala também de atendimento em reiki. Só a cidade de Cajazeiras, o pessoal que ainda tem preconceito e acha que isso é coisa do outro mundo. Gente, vamos acordar para a realidade. Tá, aqui tem as meninas aqui, não vou nem me colocar, mas tem as meninas, tem outras pessoas que estão aqui para ajudar. Entendeu? Isso aqui não é curandeirismo, não é uma coisa falsa para enganar. É terapias que têm comprovação científica e que ajudam a muita gente. Tem casos de cura de doenças que a medicina não encontrou. Obviamente que a gente está dizendo que não, agora você vai deixar o tratamento da medicina convencional e fazer as práticas. Não, elas são, como o próprio nome diz, né, complementares. São complementares e preventivas, porque quando a doença chega no corpo físico, ela já tem passado pelo corpo energético, mental, emocional, né? E assim, falando das leis, dos 7 municípios, apenas a cidade de Aparecida aprovou a lei de regulamentação. É o primeiro município pioneiro aqui na região. Aparecida é Souza, né? Isso, depois de Souza. Pertence à região. De Souza. Pertence à região de Souza. Prefeito João Neto, se não for a memória. João Neto. E na cidade de Souza, a articulação em parceria com o IF da cidade de Souza, o IFPB, conseguiu aprovar um projeto de farmácia viva, desde o plantio à manipulação. Esse recurso está nos cofres do município desde 2020, para você ter uma ideia. Foi aprovado em 2020, devido à pandemia, não foi colocado em prática. No próximo dia 1º, nós temos uma reunião com a Secretaria de Saúde, onde a Paróquia Santana está convocando, porque o projeto foi construído em conjunto. Pastoral da Saúde, IFBDE, IFPB de Souza e a Secretaria de Saúde. E o recurso está lá, estão querendo devolver, e a gente vai sentar para dialogar, porque existe recurso e precisa ser colocado em prática. Francisca, repetindo, o pêndulo, ele é feito de madeira, mas pode ser de outro material, não? Ele pode ser de cristal, ou ele pode ser de metal. Que o de metal, ele é de pesquisa, geralmente a gente coloca os dados do que vai ser pesquisado dentro dele. Né? O de metal, ele tem uma aberturazinha com rosca, que a gente coloca os dados dentro. Entendi. Né? Esse daqui é o de madeira, o mais usado é o de madeira. Dentro dele, tem uns que vêm esfera, tem outros que vêm cobre, né? Um pedacinho de cobre.
que é exatamente esse cobre que faz com que eu capte a energia dele. Maravilha. Não, relógio não pode deixar. É só quando tem metal. Aí... O que a gente vai fazer aqui é uma demonstração, pessoal, muito rápida, porque uma sessão completa, ela demora de 1 hora a 1h20, né? Dá para se ver o quê numa sessão completa? Bota o microfone mais perto. Numa sessão completa, a gente vê a parte energética, mental, espiritual e física. A gente olha essas 4 áreas. Vamos ver a de João Vitor o quê? O chakra de João Vitor? Hoje nós vamos olhar os chakras dele, se estão alinhados ou se estão bloqueados. Se estiver desalinhado ou bloqueado, dá para botar em ordem? Dá sim. Essa daqui é renovada, viu, bichão? Vou só pedir que você deixe os braços livres. Pode ficar tranquilo, né? Nós vamos medir só os 7 primeiros chakras, né? Os principais. Para quem não sabe, explica rapidinho o que são chakras para o pessoal. Chakras são glândulas que bombeiam a energia do nosso corpo. Então, quando esse chakra está bloqueado, ali somatiza e se torna em doença. Por exemplo, o primeiro chakra tem a ver com a conexão com a família de origem e com a condição, a manutenção financeira. O chakra básico. O chakra básico. Se você tiver com dificuldade financeira, não precisa me dizer com a avaliação de radiestesia, eu já identifico. Ei, Júnior, você está com o chakra básico, tá, Raia? Né? O segundo chakra tem a ver com os relacionamentos de um modo geral. Uhum. Então, se você está com conflitos nos relacionamentos, geralmente ele está bloqueado. Né? O terceiro chakra, ele fica nessa região do estômago, né? E é onde somatiza as energias mais densas. Raiva, medo, tristeza, decepção, somatiza tudo aqui. Por isso que muitas pessoas têm problema de gastrite. Né? Gastrite, refluxo, tem a ver com as emoções retidas, as emoções mais densas. O cardíaco é o chakra do dar e do receber. E é ele que faz a transmutação das energias densas para as energias mais elevadas. Né? Então, quando as pessoas, às vezes, se fecham, elas têm tendência a bloquear. Tristeza, depressão, perda da motivação. Esse chakra está bloqueado. Né? Aí tem o laríngeo, que o laríngeo é o chakra da comunicação. E, geralmente, as pessoas, que aqui no sertão a gente costuma dizer, né, fulano engole sapo, ou seja, fulano aguenta as coisas calado. Essas pessoas têm tendência a desenvolver problema de tireoide. Porque ela não verbaliza os seus sentimentos, engole e bloqueia essa glândula de bombear a energia no seu corpo. E, naturalmente, no que bloqueia, vai somatizando ali e se transforma em nódulos. Pode observar as pessoas que mais aguentam as coisas caladas, geralmente têm problema de tireoide. Né? Aí o sexto chakra, ele fica nessa região aqui, entre as sobrancelhas, que é o chakra da intuição, a capacidade de perceber para além do material. E todo ser humano tem, uns mais desenvolvidos, outros não. Né? Essa capacidade de captar as informações, de chegar no ambiente e sentir como é que está o ambiente. Né? Então, também as pessoas que mais desenvolvem esse chakra são chamadas de clarividente, de mediunidade, né? O pessoal fala muito disso. Passa muito por esse chakra. E o sexto é o coronário, que é a conexão com o divino. A conexão com o divino, independentemente da fé que você professe, mas se você tem uma conexão, uma ligação com o divino, com o seu eu superior, esse chakra ele não pode ser bloqueado. No caso, é o sétimo de cima. O sétimo. Os indianos chamam de o chakra de 1000 pétalas, né? E dizem que os médicos dizem que quando vê o chakra aberto, é como se fosse uma flor de lótus aberta com 1000 pétalas, né? Diz que é algo muito bonito. Você está com todos os chakras fechados, viu? Estou avisando. Pode soltar. Brincadeira, fica à vontade. Eu vou utilizar meu dedo. Bota o microfone. Eu vou utilizar meu dedo como se fosse uma antena para apontar em cada região que fica o chakra. Como o chakra básico fica naquela região ali do perímetro, né, então... O chakra básico está funcionando bem. Ó. Ele gira no sentido horário, significa que está funcionando bem. Da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda. Esse chakra tem a ver com a família de origem e também com a estabilidade financeira. Tá bem. Depende de você agora. Vamos ver o chakra das emoções ou dos relacionamentos. Fica na região do umbigo. Fica 2 dedos abaixo do umbigo. Esse está bloqueado.
Eita, João Vitor. Não se preocupe, nós vamos alinhar ele. Aí, tá vendo? Tranquilo. Vamos agora para o plexo solar. Também bloqueado. Ixi, mas nem rodou o bicho aí, viu? Ele deve estar guardando aí algumas emoções mais densas, né? Ah, eu conheço, tá. Quem é que não guarda, né? É, mas a gente tá guardando mais. Agora vamos para o cardíaco. Opa, tem vida nesse. Ah, graças a Deus. Tem vida. Tem vida no seu coração. Há esperança. Vamos para o laríngeo. Ele anda engolindo algumas coisas, né? É. Não sei se é aqui do programa, do trabalho. Vamos chamar o comercial agora. Vamos ver. Este é o chakra frontal da intuição. Muito boa, viu? Muito boa. E o coronário? A conexão com o divino dele também muito boa, viu? Ou seja, o que está desalinhado? As relações, e ele tem guardado aí algumas emoções densas, né? Então, nós vamos, nesse momento, desbloquear esses dois chakras. Como é que desbloqueia os bichos aí? Tem várias formas de desbloquear. Vamos utilizar a técnica do reiki. O que é o reiki? O reiki nada mais é do que a imposição de mão para o equilíbrio da energia do corpo dele. Não precisa nem tocar no corpo da pessoa. Não, eu não vou tocar. Dá para fazer à distância tanto a radiestesia como o reiki? Dá. O reiki pode ser aplicado à distância e a radiestesia também só com os dados, nome completo, dado de nascimento e o endereço atual da pessoa, eu faço a avaliação à distância. Maravilha. Estamos conversando com a Francisca Lourenço, ela agora fez uma rápida demonstração da radiestesia. Ela diagnosticou alguns pontos energéticos no corpo de João Vitor que estão desalinhados e ela está usando agora da imposição de mãos, não é um passe, é reiki, né, que é uma técnica muito antiga, né, de manifestação de energia da fonte para justamente trazer equilíbrio a esses pontos energéticos no corpo de João Vitor que estão em desequilíbrio e assim ele ficar com os pontos harmoniosos e a sua energia vital, os chineses chamam de Qin, né, possa fluir normalmente e assim a vida dele tem mais equilíbrio, mais prosperidade, mais iniciativa. Eu estou desbloqueando agora o plexo solar, que era um dos que estava bloqueado, e vou para o chakra umbilical, que é o chakra dos relacionamentos. Vai fazer as pazes lá, viu? Estou sentindo. Ô, Francisca, é verdade que cada chakra ele vibra num tom, numa cor? Isso. O básico na cor vermelha, né? O umbilical, esse que eu estou desbloqueando agora, na cor amarela, e o plexo solar na cor laranja. O cardíaco na cor verde, o laríngeo na cor azul, azulzinho claro, né? O frontal no azul mais escuro. Mais escuro. Né? E o superior, ou seja, o chakra coronário, né? É na cor lilás, que é a cor da cura. A transmutação também. Ô Francisca, pode ser aplicado a ambas as técnicas independentemente de religião? Independente de religião. Diz, não, mas eu sou evangélica, não pode. Tanto faz ser evangélica, católica, qualquer pessoa. Porque não tem vínculo religioso. O foco é o cuidado com a pessoa. Eu mesmo já atendi gente de diversas religiões. Evangélicas, gente ligado às matrizes africanas, né? Tem vindo muito para os atendimentos. Pronto, a senhora fez a aplicação do reiki, agora vai medir novamente. Se funcionou, né? Aham. Porque esse estava bloqueado. Pode observar, minha mão está parada. Mas o pêndulo voltou a funcionar. Está girando no sentido horário. Isso. Se girar no anti-horário, Aí eu tenho que aplicar mais um pouco. é sinal que está... Ainda continua bloqueado. Continua, né? É. E se der o pêndulo ficar transversal? Também. Vamos para o plexo. O plexo foi o que mais liberou. Foi. Ou seja, os relacionamentos ainda merecem mais um pouco de cuidado. Viu, João Vitor? Aí, isso aí deu... Abriu bem direitinho isso aí. Olha, eu costumo dizer
ser humano precisa se cuidar, né? A prevenção ainda é a melhor solução. Sem sombra de dúvida. Essa mesma medida dá para ser feita também em ambientes, locais, carros também. Carros, objetos. Bota o Você ganha um presente, é importante você mandar fazer a limpeza energética. Porque às vezes a pessoa alivia a energia de quem fez, de quem doou, com a intenção que doou. Irmã, é verdade que certos objetos, como por exemplo joias que vêm de outras pessoas, elas devem ser limpas antes que outra pessoa use, porque vem muito com energia. O metal, o ouro, a prata, ela Sim. capta muito da energia da pessoa? Muito, muito. Né? E aí é comum que muitas vezes as pessoas travam na sua vida porque usam objetos como cadeiras, outros objetos que ganham, guardar objetos que foram de outras pessoas como memória. É bom limpar. Você pode guardar a memória, mas não a energia de quem se foi. Muito bem. O pessoal, às vezes, quer comprar uma casa, dá para, antes de comprar o terreno, é bom avaliar. Se tá legal ou não, né? Se está legal ou não, porque tem algumas coisas que interferem, não só a questão de energia, mas também água subterrânea pode ser identificada com avaliação de radiestesia. Maravilha. Né? Fonte de águas. Você pode encontrar coisas perdidas na avaliação de radiestesia. Olha, se você sabe boa. Que perdeu algo aqui dentro do estúdio, com a avaliação de radiestesia eu posso localizar. Obrigado, João Vitor. Boa sorte, viu? João Vitor, Quando sair o casamento, nos convida, viu? Eu vou para comer o bolo, sou sincero em dizer. Tá voltando já. A Cauã deu um sinal aqui, ó. Estou sentindo que está voltando. Só para encerrar, vamos ver como é que está a energia aqui do estúdio? Uma demonstração também que dá para medir a energia de ambientes. Ixi, Mário, o bicho o Pedro nem rodou. o negócio aqui está pesado, viu? Tá. Tem que chamar um exorcista para cá o negócio aqui, viu? Aí eu sei que é um exorcista. Inclusive já entrevistei aqui, doutor, o padre Cidenando, né? Muito bom. Fernando. Aí dá para aplicar também um reiki no local. Dá. Francisca Lourenço, ela é terapeuta holística aqui na cidade de Cajazeiras. Ela está usando uma associação da técnica do pêndulo, radiestesia, com o reiki. Ela fez a medição do João Vitor e também pode ser feita de ambientes. Então, ela fez a medição do ambiente aqui do diário, né, do estúdio A, do Diário Sertão, viu que a energia está estagnada, que a energia não está boa, que está pesada, e ela está fazendo agora a imposição de mãos, que é uma aplicação de reiki, que é uma energia universal, que tem o objetivo de harmonizar, de remover obstáculos, de trazer equilíbrio, paz, harmonia, abertura. Então, tem muita gente que está passando por situações difíceis, né? E muitas vezes está com o seu chakra desalinhado, ou está com alguns objetos ou locais que estão com energia negativa, que pode ser resolvido facilmente com a técnica, com a ajuda da radiestesia e também do reiki. A Francisca Lourenço, né, com a imposição de mão, está fazendo a aplicação de reiki, né, de símbolos do reiki aqui no estúdio da TV Diário do Sertão. Ela é mestre em reiki aqui na cidade de Cajazeiras. E ela, junto com a Cecília, que está aqui com a gente, faz parte de um grupo, né, As Ticas, que é um grupo de terapeutas aqui na cidade de Cajazeiras, não só em Cajazeiras, como também no Alto Sertão da Paraíba, com vários pontos, com vários grupos sendo formados, com o intuito de fazer com que as pessoas conheçam o que são as práticas complementares e integrativas de saúde e possa auxiliar muitas pessoas no tratamento de questões físicas, emocionais, mentais, inclusive espiritualmente. O ambiente aqui tem muitos eletrônicos. Exatamente. E isso também... O microfone, Cecília, por favor. E isso também interfere. Quando eu coloco a mão nessa posição, é porque os cantos de parede é onde ficam as memórias de parede. É verdade. Tudo que é discutido, falado aqui, fica as memórias na parede. E como aqui é um ambiente que tem muito eletrônico, tem pessoas que também têm muito eletrônico no quarto. Não é bom não, né, manter? Não, de jeito nenhum. No quarto dormir, não. A energia olha já a abriu diferença. aqui. É incrível, gente. Maravilha. Maravilha. Quem está em casa, não, mas isso ela está mexendo com a mão para o pêndulo mexer. Não tem nada a ver com isso, não. Eu estou aqui e olha que eu sou uma pessoa que bota o olho. Ela não está mexendo com a mão, o pêndulo mexe sozinho. Ele aponta, né? Sentido horário, anti-horário, positivo, negativo. Não existe aquela coisa, vou mexer aqui para... Não tá. Eu estou aqui observando, isso não existe, não. Tá? Essa é uma das práticas. Pega o microfone, irmão. Essa é uma das práticas que a gente chama de anamnese,
né? A radiestesia, geralmente as pessoas quando chegam para atendimento, a primeira coisa que eu oriento é faça a radiestesia, porque você olha as áreas da vida, percebe onde estão os seus obstáculos e aí para cada área tem uma terapia própria. Maravilha. Né? Empresas também dá para fazer. Não, fez aqui na frente do cara, né? Dá para fazer, sim. Inclusive limpeza de ambiente, né? Da empresa. Localidades rurais, dá para limpar também? Dá. Agora, depende. Tem sítios, por exemplo, que a questão é no terreno. Quando a questão é no terreno, aí tem que botar alguns mapas de neutralização. Muito bem. Conversamos com a Francisca Lourenço e a Cecília. Obrigado pela participação de vocês. Eu gostaria de dizer assim, que a articulação, além da dimensão sociopolítica, né, da intervenção política, que a gente gostaria e desejaria que todas as cidades do interior tivessem esse trabalho gratuito no SUS. Porque tem recurso para isso, os municípios precisam acessar. A outra questão é dizer que nós já temos espaços, só aqui em Cajazeiras, tem 3 espaços que eu conheço e recomendo, né? O Bem Viver, que é lá na sede da CPT, lá no bairro dos Remédios. Tem um outro espaço, Equilibrar a Vida, que é aqui perto da igreja de Fátima, né? É a irmã Nivalda. Inclusive, entrevistei ela sexta-feira sobre biomagnetismo. Biomagnetismo. Eu também atendo lá com constelação, né? Sou uma das terapeutas também que atendo lá. E a gente convida quem tiver interessado lá. Tem uma série de atendimentos, né? Diversos. E também temos a irmã Francisca Soares, que também tem um outro espaço, que é o Harmonize, né, lá no bairro Tranqueiro Neves. E lá ela atende, inclusive, com elementoterapia. Eu não conheço outra pessoa aqui em Cajazeiras que atenda com essa terapia. A elementoterapia, eu tenho problema de coluna, tenho hérnia de disco, eu estava numa crise. Ela fez uma sessão e eu passei uma semana inteira sem sentir dor. Eu tenho que ir lá, que a minha coluna estava pedindo socorro. Então, Francisca Soares, ou irmã Francisca Soares, né, ela trabalha com a elementoterapia. Obrigado. Cecília, obrigado também. Vamos ver outro dia aí para você vir aqui para falar um pouco mais sobre Barra de Axé e também sobre a constelação. Eu gostaria também de colocar que a gente, só aqui em Cajazeiras, são 28 pessoas que foram iniciadas em Reiki, por eu e por Luciene, que é a outra mestre em Reiki, que trabalha na mesma equipe. No ICOP, tem um outro grupo que foi criado por nós, né, o grupo Girassol. Lá já são 32 reikianos. Né? Então, a gente vem acompanhando os processos de formação de Reiki, de radiestesia, e também trabalhamos um pouco nessa linha do autoconhecimento com o Eneagrama.